Boa noite, pessoal. Acabei de fazer minha unha. Sexta-feira muito corrida. Hoje assistindo o Jornal do SBT, né? Fiquei sabendo, assim, logo de cara que... Isso à noite, né? Acabei de fazer minhas unhas das mãos, né? E dos pés também, pintei da mesma cor. Ó. Branco. Por sinal, nós precisamos de paz no futebol, né? Fiquei sabendo pelo jornal do SBT à noite que passou que nessa madrugada de sexta-feira, dia 10/2, teve um confronto, uma briga entre a torcida Mancha Verde organizada do Palmeiras e a torcida organizada Gaviões da Fiel. Mas mostrou no jornal que a Gaviões da Fiel falou que a torcida Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras, que partiram para cima do ônibus. Teve 5 feridos, da qual estão em estado graves. Isso é lamentável. A CBF tem que tomar uma atitude. Muitos estão falando que tem que parar de ter essas torcidas organizadas. Lembrando que tem vídeos aqui no meu canal também, da qual eu falo sobre isso, né? Que teve também aqueles confrontos, né, dos anos de 2022, né? Tem uns vídeos aí da qual eu falava que eu sou a favor do fim da torcida organizada. Mas estava refletindo, lembrando que o Corinthians, seja o Corinthians masculino, Corinthians feminino, né, profissional, né, ou seja também o Corinthians das bases, depende também do dinheiro das torcidas organizadas do Corinthians, que é a Gaviões da Fiel, a Camisa 12, tem outras aí também, da qual eu não sei de qual. E teve um rapaz, Alê, né, que parece morar aqui em Osasco, que foi muito atingido, ele que está mais em estado grave. Isso é lamentável, pessoal, é lamentável porque o Corinthians repudia toda a violência, seja ela qual for. E todos os clubes brasileiros, daqui do Brasil também, repudia a violência, seja ela qual for. O Corinthians não é culpado por essa violência, porque rivalidade só em campo jogando, não é se matando, não é se quebrando, não é se atingindo com paulada, porque isso não vai resolver nada, só vai gerar mais violência. Paz no futebol, paz no futebol. Agora eu acho isso como muita falta de maturidade. Qual é os exemplos que vocês estão dando para os filhos de vocês, para os netos, para os sobrinhos, para a humanidade? Não estão dando nada de exemplo, péssimo exemplo. Então, tudo isso começou porque teve o jogo do Corinthians contra o São Bernardo e Corinthians. E teve também Palmeiras e Inter de Limeira, da qual o Palmeiras ganhou de 2-0. O Corinthians perdeu fora de casa de 2-0. O São Bernardo que ganhou. E agora, na outra quinta-feira, dia 16/2 de 2023, vai ter Corinthians e Palmeiras. Então, eu peço que a CBF, né, tenha mais cautela, seja rigorosa, né, coloque mais segurança no futebol, porque estejam preparados, porque enquanto existir isso e não ter uma autoridade, porque a CBF é uma autoridade, né? Então ela tem que tomar as providências. Aí muitos falam, mas não vai resolver nada se acabarem com as torcidas organizadas dos clubes brasileiros daqui do Brasil. Concordo. O que tem que acontecer?
leis severas para quem fica fazendo esse tipo de vandalismo, porque torcedores de verdade não fazem isso. Tem que aceitar perder. Aceitar perder. Porque futebol, gente, é uma coisa que traz vida, não traz violência, não traz matança. O que é isso? Isso não é coisa de gente que preste. Isso daí é coisa de bandidos. Vandalismo já diz logo, bandidagem. Isso não se faz. Então, se você não aceita que o seu rival, o rival do Corinthians, ganhou, maturidade, vida que segue. O Corinthians, ele é um time grande. Ele repudia qualquer tipo de violência. Tô até já gaguejando. Então, como hoje foi uma sexta-feira muito corrida, eu assisti muito pouco o jornal hoje, nem entrei muito nos grupos do Corinthians, que eu tenho 8, e vi aqui no jornal do SBT antes de começar a Poliana, e da qual já está passando com o Bichinho Resgate. Então, é muito triste e muito lamentável. Meus olhos já estão, assim, me segurando para eu não chorar de tristeza, gente. Porque o que adianta se quebrarem aos pau e ficarem nos hospitais fazendo cirurgias, porque já passaram por cirurgias. Então, isso é inaceitável, é lamentável, lamentável. Isso tem que ter uma providências. Isso não pode continuar acontecendo. Tem que ter uma lei e multa. Lembrando que quando é clássico como Corinthians e Palmeiras, é só nós, fiel torcida, que temos que ir na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, para assistir ao jogo. E quando é jogo do Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque, é só a torcida do Palmeiras. Né? Então, eu vejo isso como assim... tem que ter paz no futebol, gente. Seja exemplo. Ame o seu time. Se o seu time, tipo, o Corinthians ontem perdeu fora de casa. Perdeu do São Bernardo. Vida que segue, gente, vida que segue. Então não tem que ficar se matando uns aos outros porque o Corinthians perdeu fora de casa e nem foi com o Palmeiras, foi com o São Bernardo. Independente se fosse com o Palmeiras também, não tem que existir esse tipo de violência, gente. Paz no futebol, paz no futebol. Tá? Então, o CBF, tome as providências. Tem que ter mais punição nessa parte. E ser investigado, como tudo aconteceu. Tem que ter mais policiamento nas ruas quando for dia de jogos. E a CBF também já errou de ter colocado o jogo do Palmeiras e Inter de Limeira no mesmo dia que o Corinthians ia jogar fora de casa com o São Bernardo. Tem que ver isso tudo também, tá, gente? Isso daí também foi falha da CBF também. Então, aqui tá a minha, tá a minha opinião e dizendo que eu sou contra a qualquer tipo de violência. O Corinthians repudia qualquer tipo de violência, tá? Então, ame o seu clube, respeite o manto que você veste, tá? E se você não suporta o rival do Corinthians, ignora, não fica debatendo, vida que segue, gente. E ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Então, estamos junto com o Corinthians até o fim, graças a Deus. E que São Jorge proteja o nosso timão, tá? Então, paz no futebol sempre. E eu nem sabia que tinha acontecido isso. Pintei hoje as minhas unhas de paz, que eu amo a cor branco, amo também preto e branco, a cor vermelho, azul, verde e amarelo, por aí vai, né? Lembrando que esmalte também tá muito caro, né? A gente encontra uma promoção uma vez ou outra quando tem promoção nos cosméticos. Então é isso aí, fiquem todos ótimos, tchau, tchau, tá? Então, CBF, toma as providências e com urgências, tá? Desejo melhoras aí para
os torcedores do Corinthians, que foram muito mais atingidos. Então, olha, é lamentável isso daí. Lamentável. Vai, Corinthians!